Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso novo episódio do Madison Responde. Hoje, mais uma nova série de perguntas que você e outras pessoas que me seguem aqui têm me enviado aqui por esse canal e também em nossas redes sociais ou outros canais de comunicação e que meu time tem selecionado para que aqui, nesse espaço, eu possa responder às suas perguntas, tirar as suas dúvidas sobre a Libras, sobre o universo de interpretação, sobre cultura surda, sobre a escrita da língua de sinais e todo esse universo de possibilidades que a língua brasileira de sinais, essa língua incrível e apaixonante, traz pra gente. Então, se você ainda não enviou sua pergunta, aproveita agora mesmo, deixa logo a sua pergunta aqui embaixo, porque quem sabe no nosso próximo episódio já seja a sua pergunta sendo respondida aqui. Compartilhe também com os seus amigos nos seus grupos de Libras. Faça a diferença onde você estiver. Quais são os erros mais comuns ao tentar aprender Libras e como evitá-los? Pergunta da Jaciara. Jaciara e todo mundo que está tentando aprender a Libras. A Libras é uma língua visual. Ela não depende do português. É uma lógica visual, tudo é baseado nas formas, é baseado na posição dos objetos, é baseado na posição dos referentes, ou seja, dos elementos mais importantes que você quer fixar ou que você quer retomar durante a sua comunicação. Por isso, os erros mais comuns ao tentar aprender Libras perpassam por tentar achar que a Libras depende do português. Como assim? Se você ficar tentando aprender a Libras, decorando um sinal, decorando mais um sinal, como é que eu digo apartamento? Como é que eu digo prédio? Como é que eu digo rua? Como é que eu digo avenida? Como é que eu digo? E você vai decorando essas coisas, o seu cérebro está o tempo todo comparando português, Libras, português, Libras, português, Libras. E isso faz, inclusive, aqui está o cérebro, nessa região aqui e aqui está o nosso córtex auditivo. Ela é responsável por processar a compreensão e a captação dos sons, ou melhor, processar as informações captadas via som, transformar isso de forma que seja compreensível pelo nosso cérebro e buscar outras informações no cérebro. Quando você está lá tentando aprender a Libras, tudo baseado em palavras do português, como que diz amanhã é um dia do meu aniversário, por exemplo. Aí você vai lá e decora aquela frase. Você está usando muito do seu córtex auditivo para se lembrar daquelas palavras no português, para você tentar aprender ali como dizer aquilo em Libras. Mas isso vai fazer com que essa região aqui da frente do seu cérebro, que é o neocórtex, seja muito ativada. Qual que é o problema disso? O problema é que para você poder pegar isso que você recebeu de estímulo sonoro, as palavras no português, quer seja de uma palavra, quer seja de uma frase, e você conseguir processar isso, você vai ficar pensando bastante, porque são duas línguas de modalidades muito diferentes, e isso vai fazer com que você tenha uma sobrecarga dessa região. É por isso que muita gente, na hora de aprender a Libras, sente literalmente dor de cabeça. Você está literalmente fritando o cérebro. Qual que é o grande problema disso? Tu está envolvendo áreas de pensamento lógico, de raciocínio lógico, enquanto você deveria estar envolvendo áreas de processamento emocional, como o cérebro límbico, também chamado de cérebro do meio. E essa frustração de não estar conseguindo fazer a coisa funcionar, de não estar conseguindo aprender, ativa a sua amígdala, que vai fazer ativar a liberação de vários hormônios do seu corpo, inclusive o hormônio do cortisol, que, como você deve saber, é o principal hormônio ativado quando você está estressado. Ou seja, ao invés da Libra se tornar algo prazeroso, passa a se tornar uma dificuldade, uma frustração, algo que não está funcionando. A Libras é uma língua visual, então tudo que você estiver fazendo para aprender ela deveria estar ativando essa parte posterior, essa parte de trás aqui do cérebro, que inclusive é uma parte grande, maior
do que as do córtex auditivo, e essa parte de trás é o córtex visual. Cá entre nós, a Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante, uma língua visual. Então, os erros mais comuns na hora de tentar aprender a Libras é ficar tentando aprender palavra por palavra, como que diz uma palavra, como é que diz outra palavra, e aí você fica sobrecarregando o seu cérebro da forma como eu te expliquei, ao invés de ativar ele de forma visual. Além disso, ficar tentando decorar frases prontas na Libras. E aí você fica lá vendo a frase, você vai lá e faz a frase, mas a verdade é, o surdo, quando ele encontrar com você, ele não sabe quais frases você sabe. Se ele soubesse, ele ia usar só elas, mas ele não sabe. E aí a comunicação não vai funcionar, porque você pode até fazer aquela frase, mas na hora dele te responder, você não vai entender. E é por isso que tanta gente se frustra, falando assim, essa Libras é difícil, eu não consigo entender os surdos. Tu não está entendendo porque ele está fazendo coisas que você não aprendeu. Tu ficou lá tentando decorar as coisas, ao invés de buscar entender a lógica da Libras, buscar entender como os surdos veem o mundo. Captou a questão? Mas, para além disso, vem... Por não conseguir decorar de forma imediata, a galera vai lá e faz uma listinha de sinais, pega a apostila de Libras, faz lá uma playlist de vários vídeos de sinais, cria lá, sabe lá no WhatsApp, que tem muita gente que vai lá e cria um grupo sozinho, sabe? E que você fica postando um tanto de link lá para você mesmo poder voltar e ver depois, e que você acaba nunca voltando lá. Mas mesmo se você voltar para você ficar vendo aquele tanto de coisas lá, as redes sociais estão cheias de distração. Libras é uma língua viva, uma língua natural, uma língua intuitiva. E quanto mais você vivenciar a Libras, quanto mais você realmente for trazendo dessa visualidade da Libras, mais simples, mais prática e mais direcionada fica sendo o seu desenvolvimento. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque vai fazer com que você realmente se desenvolva. E a parte mais legal é quando o seu cérebro sente que você está aprendendo de verdade, que você está se desenvolvendo de verdade na Libras, ele te ajuda a aprender ainda mais. Mas, infelizmente, quanto mais você fica tentando e não consegue, mais traumático, entre aspas, fica sendo para o cérebro, e ele fica querendo, não quero. Aí é por isso que você fica lá procrastinando, não estuda, não busca, e fica achando que Deus vai fazer um milagre e vai colocar Libras dentro do seu cérebro. Mas não é assim que funciona, não. Você já tem um cérebro incrível. Tem inúmeras formas diferentes de aprender a Libras. Inclusive, se você quiser aprender, tendo acesso aos nossos materiais passo a passo, com vídeos em Libras produzidos pela minha esposa Raquel, que é surda, e também por um outro professor surdo convidado, o professor Maurício, e mais do que isso, vídeos e materiais organizados, passo a passo, na sequência ideal de aprendizado realmente, com uma prática e práticas de absorção natural da Libras, mais o meu acompanhamento olho no olho em processos de mentoria, tem um link logo aqui abaixo para você participar da minha mentoria de prática na Libras, que é para você que está começando agora, não sabe nada, ou mesmo para você que já está há algum tempo tentando, ou há anos tentando aprender a Libras, mas ainda não se sente realmente preparado para ter essa leveza, essa clareza da Libras em suas mãos. Então o link está logo aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse que meu time vai fazer contato com você. Quais são os sinais mais importantes que os iniciantes deveriam saber? Pergunta da Marília, que ela enviou pelo comentário do YouTube. Os sinais mais importantes que um iniciante deveria saber, eles começam de você primeiramente saber como cumprimentar um surdo. Então, oi, olá, é o mesmo sinal que você vai usar para tchau também quando você estiver indo embora de um local. Os sinais de saudação mais formal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode voltar e rever esses vídeos aqui mais devagar aí, tá? Eu vou fazer aqui em sequência vários outros sinais. Também os sinais que expressam satisfação com as coisas, né? Gostei ou não gostei. Aí o não gostei percebe que a expressão facial fica fechada e ele é afastando do corpo. Aquilo que você não quer. Existe também aqueles sinais que vão falar desse contentamento, esse gostei aqui, ele pode ser usado tanto dessa forma, quanto assim, para cima e para baixo, para indicar que você tem prazer em fazer alguma coisa. Por exemplo,
Você está conhecendo uma nova pessoa, acabou de conhecer um surdo agora, você pode fazer assim para ele. Prazer em te conhecer, né? Satisfação em te conhecer. Você pode utilizar esse sinal aqui quando você é convidado por um surdo para poder ir na casa dele almoçar, ou vice-versa, ou um cachorro quente, por exemplo, na rua, que você fala, nossa, gostei da experiência, gostei desse ambiente, gostei disso aqui. Ou quando você vai perguntar para alguém se ele gosta de determinada coisa, né? Você gosta de feijão ou você gosta de feijoada, né? Então, esse sinal aqui você vai utilizar muito nesse processo de comunicação. Além disso, sinais que remetem à indicação de coisas, indicação de lugares. Então, onde que é tal coisa, né? Esse sinal aqui é o sinal de onde, né? Aí ele é o sinal aqui, é um movimento que acontece 2 a 3 vezes, meio rápido assim. Às vezes ele é um movimento assim, em que o antebraço fica parado, às vezes ele é um movimento assim, mas olha a expressão facial. Você fecha aqui a sobrancelha e inclina a cabeça um pouquinho para trás. É um tipo de pergunta em que é uma pergunta aberta. A pessoa vai ter que te explicar alguma coisa. Então, onde é o banheiro? Né? Ou às vezes é o surdo que vai te perguntar. Aí ele só vai fazer assim, onde é o banheiro? Aí você vai apontar. Então, essa apontação na Libras é muito importante. Só toma cuidado porque você não está apontando exatamente para alguém, né, para uma pessoa, né? Então, se você for apontar para uma pessoa, a pessoa fala assim, quem que é o chefe, quem que é o gerente aqui? Você aponta assim, ó, você coloca essa mão aqui e aponta com esse dedo aqui, o surdo sabe que está se referindo àquela pessoa que está sentada ali, ou que está em pé ali. Aí você pode apontar dessa forma aqui, com qualquer uma das duas mãos, assim. Para além disso, água. A água é um sinal extremamente importante, que inclusive pode salvar vidas, né? Você pode utilizar esse sinal aqui, ele já significa tanto a água quanto o bebedouro, mas ele geralmente está relacionado a um líquido que você vai ingerir. Ou seja, se a pessoa quiser te perguntar, ou se você quiser perguntar para um surdo, onde que fica o lavabo, por exemplo, no restaurante, aí já é o próprio ato de lavar as mãos. Não vai ser a água, por mais que ali seja uma torneira, que é uma fonte de água. Esse sinal na Libra subentende-se, nesse contexto que eu estou explicando aqui, que é a água que você vai beber, é algo que você vai ingerir. E para isso, essa comunicação ela vai ser útil em qualquer ambiente que você estiver com os surdos. Para além disso, um sinal muito importante que todo mundo deveria saber é esse sinal aqui. É o sinal de perigo, perigoso, risco, algo que é arriscado fazer, porque ele é um sinal que você vai utilizar em situações para indicar que existe algum risco real em alguma coisa, como um fio desencapado, como um buraco, como uma escada, como um degrau que não estava visível ali, que a pessoa precisa de prestar atenção, que também é um sinal muito importante. E esse sinal aqui de perigo, ele é um sinal que tem uma motivação icônica. Se você tem acompanhado outros podcasts meus aqui, você viu falando sobre isso. O que é isso? Ele vem, você já viu as embalagens de produtos químicos, às vezes até produtos de limpeza, que tem um círculo, aí lá dentro dele tem uma caveira e tem um risco em cima, dizendo que aquilo ali é venenoso, alguma coisa assim do tipo? Esse risco em cima é isso que você está fazendo aqui, olha. É um risco que você está fazendo. Por isso que o sinal de perigo, ou perigoso, ou risco na Libras é feito dessa forma. Então, esses são alguns dos sinais mais importantes que todas as pessoas precisam saber. Esse sinal aqui também é muito importante, né? Ajuda? Você quer ajuda? Né? Ou me ajude, né? Ele é um verbo direcional, você direciona para onde é, se é para cá que eu vou ajudar, se é para lá, se é para cá, se é para cá. E são sinais que você pode utilizar e com certeza você vai precisar para ter a comunicação com surdos no dia a dia, em qualquer ambiente que seja. Mas vou deixar aqui abaixo também um link que você pode fazer contato com o meu time, preencher a ficha de interesse, porque nos nossos métodos, eu e minha esposa Raquel, que é surda, eu estou no caminho da Libras há mais de 23 anos, né? Sou casado há mais de 14 anos com a Raquel.
nas nossas viagens pelo Brasil e nas nossas pesquisas, nós mapeamos, nós catalogamos, nós fomos colecionando os sinais mais usados e mais importantes da Libras. E nós identificamos uma sequência ideal de aprendizado desses sinais, mas mais do que isso, de como utilizar esses sinais de forma contextualizada na cultura surda e sempre com frases, ou melhor, com histórias de exemplo, direto na Libras e na cultura surda. Então, essa é a base de vários dos nossos métodos aqui, inclusive dos processos de mentoria, em que você pode ter o meu acompanhamento olho no olho. Então, tem um link logo aqui abaixo, você pode fazer contato com o nosso time por lá, preenchendo sua ficha de interesse, e meu time vai te orientar aí desses novos passos e desses bastidores. A Lucy Cleide enviou mensagem no Instagram perguntando: sinto meus dedos travados na hora de sinalizar em Libras. Como faço para resolver isso? Essa questão dos dedos estarem travados na hora de você sinalizar em Libras, ela passa principalmente pela questão de que, na maior parte das vezes, nós, ouvintes, exceto quem já está muito acostumado com as línguas de sinais, ou quem tem determinadas profissões, por exemplo, quem toca piano, quem toca teclado, quem toca um violão, os dedos já estão mais ágeis, porque eles estão sendo usados. Na Libras, quem está começando agora a aprender a Libras, acontece isso justamente porque você não está acostumado, não está familiarizado ainda com o uso dos seus dedos para fazer coisas específicas. Exemplo, tem configurações de mão que são assim e em outras vezes são assim. E às vezes tem significados diferentes. Assim como existe essa configuração de mão aqui, em que esse dedo está aqui, você vai usar ela no sinal de namorar, no sinal de contato, no sinal de telegrama, no sinal de denúncia, às vezes, que pode ser feito dessa forma, no sinal de estar incomodado com alguma coisa, ou estar constrangido com alguma coisa, que pode ser aqui, ou pode ser aqui em cima, percebe? Ele é com o dedo médio. Agora, as configurações de mão que são com o dedo indicador, como no dia a dia nós ouvintes fazemos gesto apontando para lá, é aqui na padaria, vai nessa rua aqui assim, ó, aí você vai para essa mão aqui, vira à esquerda, entende? Então, por causa daqueles dedos que você está mais acostumado a usar nos gestos do dia a dia da comunicação ouvinte, ou no uso dos objetos que você faz no dia a dia, é que determinados dedos já estão mais usados. Eles estão mais flexíveis. Para você ter flexibilidade na sua mão como um todo, quanto mais você praticar a Libras, melhor. Quanto mais você realmente fizer a sinalização em Libras, melhor. Porque isso vai dizer para o seu cérebro que o que você quer não é simplesmente ficar movimentando os dedos, mas sim ter uma comunicação real em Libras. E isso vai impulsionar o desenvolvimento da sua sinalização. Agora, para além disso, conforme for o nível de rigidez que você está sentindo aí, comece a imaginar que todo o seu corpo, inclusive as suas mãos, são flexíveis. Então sempre pense nisso. Em vez de você pensar na rigidez, comece a pensar na flexibilidade. Todos os dias fala para você mesmo e começa meio que... Imagine que seu corpo tem vida própria, aí você começa a agradecer ele porque ele está ficando cada vez mais flexível e as suas mãos estão ficando mais flexíveis. Isso funciona que é uma beleza, viu? E para além disso, você pode fazer exercícios de alongamento. Tem incontáveis exercícios de alongamentos que você pode fazer, quer seja você procurando um profissional específico dessa área, né, de fisioterapia ou algo do tipo, quer seja usando vídeos nas redes sociais de alongamentos relacionados a partes do corpo, às mãos, aos dedos, esse tipo de coisa assim. Mas preste atenção no seguinte detalhe, é só uma questão de você praticar mais a Libras do jeito como a Libras realmente é. Se você ficar lá fazendo um sinal, um outro sinal, uma frasezinha curta, resolve não. Porque é a mesma coisa de você fazer um único exercício físico e achar que aquilo ali vai resolver tudo o que você precisa da sua saúde. Não é assim que funciona. É um conjunto de prática diária ou um conjunto de prática sequencial ou, por mais que não seja diária, mas um conjunto de práticas específicas, selecionadas, estratégicas, na ordem correta, que vão impulsionar
o seu desenvolvimento da sua flexibilidade aí nas suas mãos. Dentro dos nossos métodos aqui na Universidade da Libras, a gente tem práticas específicas, que são trilhas de aprendizado e de desenvolvimento conforme o seu nível atual da Libras e conforme os seus objetivos, em que o meu time, após analisar o seu mapa de perfil pedagógico, vai saber exatamente por onde você deve começar e vai te orientar desses bastidores. E a partir disso, então, você vai avançando, vai se desenvolvendo e vai, de forma natural e intuitiva, desenvolvendo essa flexibilidade aí nas suas mãos e na sua sinalização. Pergunta do Renivaldo. Como a cultura surda está ligada ao aprendizado da Libras? Todas as línguas perpassam, todas as línguas nascem justamente de uma cultura. Cultura é aquilo que nós, seres humanos, cultivamos de forma intencional ou de forma intuitiva nas nossas relações. Então, a partir do momento em que determinadas pessoas estão num determinado local, juntas, mesmo sem ter se organizado para isso, as coisas vão começando a acontecer. Elas vão começando a sentir, olha, aqui é mais importante isso do que aquilo, e vão se organizando socialmente para que algo passe a funcionar de determinada forma. Foi assim que o ser humano começou a criar grupos, tribos, aliados, pessoas que possam estar realmente próximas e fazer a diferença. Na nossa cultura brasileira, a família, por exemplo, é um seio cultural muito forte. Só que, em especial, nas línguas de sinais, a partir do momento em que os surdos têm contato uns com os outros, isso faz com que, nessa interação uns com os outros, novos valores e percepções de mundo aconteçam. Novas formas de lidar e vivenciar o mundo dentro daquilo que está sendo feito, dentro daquilo que está sendo praticado, dentro daquela forma de vivenciar o mundo. Então, por exemplo, lá atrás, os surdos não tinham em casa alguém que soubesse a língua de sinais. Na verdade, até hoje, a maioria dos surdos familiares não sabe a língua de sinais. Mas, por causa disso, quando os surdos começaram as famílias a deixar eles saírem de casa, porque lá atrás muitos surdos ficaram presos, morando presos, às vezes até acorrentados mesmo dentro de casa, suas famílias impedindo eles de saírem. Mas, a partir do momento em que os surdos começaram a sair mais de casa e foram descobrindo que existem outros surdos, naturalmente eles perceberam, nossa, nós estarmos juntos é muito bom. E disso aí foram surgindo os pontos de encontro dos surdos. Só que à medida em que eles foram se encontrando, e esses pontos de encontro, que hoje são uma grande marca cultural das comunidades surdas, isso foi fazendo com que eles percebessem, se nós nos organizarmos e nós nos associarmos uns aos outros, vai ser mais fácil da gente conseguir reivindicar determinada coisa junto à prefeitura, junto ao governo do estado, vai ser mais fácil a gente reivindicar melhores condições nas escolas, de educação, de trabalho e muitas outras coisas. E assim, os surdos buscando se associar, lá na década de 80, começaram a surgir as associações de surdos. E a partir do momento em que isso começou a funcionar, os surdos foram se unindo para poder ajudar outros surdos de outras cidades a criarem novas associações de surdos. Eu mesmo já participei de reuniões junto à comunidade surda, de comunidades que estavam recebendo apoio de outras associações de surdos para criarem a comunidade, para criar a associação de surdos daquela cidade. Então, esses aspectos culturais, eles vão se desenvolvendo naturalmente a partir do momento em que os surdos estão em contato um com o outro. E também por causa disso, dessa necessidade de interação, de trocas de ideias ou de resolver desafios do dia a dia, é que determinados sinais da Libras vão surgindo. Como, por exemplo, este sinal aqui. Este é o sinal mais usado no Brasil para a internet. Ele pode ser feito para frente e em Salvador, em algumas cidades da Bahia, fazer ele para trás, o que eu mesmo acho muito interessante, porque a internet é um avanço, é para frente, mas em alguns lugares fazem para trás. E de onde é que surgiu esse sinal? Eu conheço um surdo em Minas Gerais, que foi o primeiro surdo de lá a criar o sinal de internet. Ele trabalhava numa instituição chamada Prodenge,
que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais, e isso lá na década de 80, ele trabalhava com programação, trabalhava com desenvolvimento de sistemas e de softwares, um surdo. Sim, um surdo que usa língua de sinais. E nesse processo foi quando a internet começou a surgir assim, que começou a ser usada em grandes empresas ou corporações, e ele pensou, uau, como que eu vou falar disso para minha esposa? Porque a esposa dele é surda também, né? Como que eu vou ter essa comunicação? Como que eu vou falar disso aqui para os outros surdos? Como que eu vou levar isso para os outros surdos? Aí ele parou e pensou assim, bom, se isso aqui, a internet, nada mais é do que a informação, o sinal de informação, um dos sinais de informação é assim, né? Aquilo que vem pelo canal da visão, né? Então, se isso aqui é informação, e essa informação percorre o mundo todo, percorre o planeta todo, eu posso ter o planeta aqui, e depois isso se transformou nessa outra configuração de mão. E essa informação percorre tudo, percorre tudo. Opa, foi criado aqui o sinal de internet. Só que o mais curioso foi que, embora essa tenha sido a lógica que ele utilizou para criar esse sinal de internet lá atrás, numa época em que ninguém sabia direito o que era internet, onde eu tinha nascido, ou estava nascendo ainda, ou ia nascer ainda dentro de alguns anos. E pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam disso, ou tinham como os surdos ter esse contato à distância, porque não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, quando ele foi participar de um evento fora, em outro estado, e conversando com outros surdos, ele encontrou um surdo lá do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, ou de alguma outra cidade ali do Nordeste, e adivinha qual o sinal de internet que estava sendo usado lá? O mesmo sinal. Como que duas pessoas surdas que não se conheciam tiveram a percepção do que era necessário e criaram o mesmo sinal, sendo de estados tão diferentes, em uma época que a internet, inclusive, não estava popularizada? Simples, por causa do poder da cultura surda. Então, se você quer realmente aprender e se desenvolver na Libras, se aprofundar, ser um intérprete, um professor, fazer realmente diferença, e você está só na decoreba dos sinais, das regrinhas de gramática ou coisa do tipo, saiba que você está ficando de fora de absorver a cultura surda. Porque quando você decora as coisas, não tem isso ali. Quando eu e você ficávamos decorando palavras em inglês lá na escola, a gente não estava aprendendo a cultura. Entende? E é na cultura que está a chave, que está o pulo do gato de você realmente saber se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil. É por isso que nos nossos métodos aqui na Universidade da Libras e também nos nossos processos, nos programas de mentoria que eu tenho de acompanhamento olho no olho, individualmente ou em grupo, eu desenvolvi várias técnicas, junto com minha esposa Raquel, que é surda, utilizando técnicas baseadas nas neurociências cognitivas, ou seja, em como que realmente o nosso cérebro funciona, quais são as áreas ativadas durante o processo de absorção da língua, de absorção da cultura, quais as diferenças no processamento de informações no cérebro de uma pessoa ouvinte, no cérebro de uma pessoa surda, no processamento da língua portuguesa, no processamento da língua de sinais. O que acontece quando você está aprendendo português? Ou melhor, quando você está aprendendo a Libras, decorando coisas. Ou quando você está aprendendo a Libras, absorvendo ela de forma natural, de forma intuitiva, em contato com a cultura surda. É por isso que em nossos métodos e programas de mentoria, nós desenvolvemos técnicas especiais, passo a passo, baseadas em histórias, em técnicas das neurociências cognitivas, as mais diversas, em técnicas desenvolvidas em Harvard, em universidades japonesas e em vários outros cantos do mundo. Nós selecionamos isso e transformamos em um passo a passo, sendo aplicável passo a passo mesmo, para você ir absorvendo a Libras dentro da cultura surda. É por isso que, aplicando nossos métodos, nossos alunos, nossos mentorados se tornam fluentes em Libras em 8 semanas. Alguns se tornam fluentes, inclusive, em menos tempo do que isso. Vou deixar o link logo aqui embaixo para você que quer ter esse acompanhamento mais próximo, essa minha orientação. Vai lá, preenche sua ficha de interesse que meu time vai te orientar aí desses próximos passos. Pergunta do Jonas. Como melhorar a compreensão da Libras e também as expressões faciais?
Quando a gente fala de expressões faciais na comunicação, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que nós, seres humanos, somos expressivos. Nós usamos vários mecanismos diferentes no nosso cérebro para produzir e para poder observar expressões faciais. Existem áreas específicas que servem especificamente para analisar expressões faciais e fisionomias. Sim, por quê? Porque isso é vital. Para e pensa comigo. Quando um bebê está ali no colo da mãe, está ali no berço dele, por exemplo, e alguém chega próximo, para ele poder observar, para ele poder analisar aquelas informações, qual que é o canal que ele tem de comunicação? A visão e a audição e o tato. Só que a verdade é que num bebê, não necessariamente todo o tato dele já está tão bem desenvolvido para ele entender o significado daquele toque, daquele carinho e tudo mais. Ele está em processamento ainda, o cérebro dele, o corpo dele está nesse processo de desenvolver isso. Mas aqui acontece o seguinte, existe uma área no nosso cérebro, aqui ó, imagina o cérebro aqui, se a gente for fazer aqui uma parte esquemática, seria mais ou menos próximo a essa parte aqui, assim, olha, que é chamada de córtex fusiforme, ou área fusiforme facial, que tem uma função muito específica no nosso cérebro, que é a de reconhecimento e identificação de rostos. Ela é crucial para poder diferenciar e memorizar características faciais únicas. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque nós, seres humanos, ao longo de todo o processo de desenvolvimento das sociedades, dos grupos, das tribos, até chegar nos dias de hoje, o nosso cérebro foi passando por várias adaptações, entendendo aquilo que é mais importante. Então, saiba que, mesmo uma pessoa que não sabe nada de Libras, o cérebro dela já tem uma área responsável por processar expressões faciais, compreensão de fisionomias, de face. É por isso que você grava a fisionomia de outra pessoa, às vezes depois de muito tempo você se lembra daquilo. É por isso que os surdos lembram de intérpretes que fizeram realmente a diferença na vida dele, intérpretes que se tornaram intérpretes memoráveis. Inclusive, eu lancei há alguns dias meu novo podcast Intérprete Memorável. Dá uma busca aqui no nosso canal para que você possa acompanhar, participar e enviar as suas perguntas sobre a área de tradução e interpretação da Libras também. Então, o processo de você compreender as expressões faciais na Libras parte de, primeiramente, você saber que existe uma área no seu cérebro totalmente capaz e já desenvolvida, que você pode desenvolver ainda mais para poder captar as expressões faciais. Segundo aspecto, e aqui é uma técnica prática, você deve observar mais as expressões faciais das pessoas no dia a dia. Comece a observar você mesmo, comece a observar seus colegas de trabalho, as pessoas na rua, as pessoas no ônibus, as pessoas no trânsito. Comece a observar mais. Comece a observar as expressões faciais dos atores nos filmes, novelas ou programas de TV seus favoritos, na sua série favorita. Comece a observar isso mais, porque isso vai intensificando o seu processo de perceber nuances que existem ali nas expressões faciais. Exemplo, as minhas expressões faciais, elas geralmente são um pouco mais carregadas, eu sou mais expressivo, sou mais expansivo em determinadas situações. As da minha esposa, tipo, eu falo pra ela que ela é uma borboleta voando, assim, bailando no ar. A sinalização dela, assim, quem já viu Poesias da Raquel aqui, por exemplo, no canal, quem é nosso aluno dos nossos métodos e vê a sinalização da Raquel, vê que as expressões faciais dela são leves, a sinalização dela é leve, é intuitiva, as mãos dela parecem que estão o tempo todo bailando no ar. Na verdade, foi por isso que eu me apaixonei por ela lá atrás. E isso acontece porque essas expressões faciais e corporais da Libras, elas vão variar também da identidade de cada pessoa, do seu traço de personalidade, das suas características de vida, do que você gosta, do que você não gosta. Então, perpassa por isso aí também. Mas, para além disso, sempre
todo o seu estudo, toda a sua prática da Libras deve ser baseada nas notas verdadeiras. Lá atrás, quando eu era adolescente, eu fiquei muito curioso sobre como que funcionava o processo de treinamento para trabalhar em determinados lugares. E um dia, conversando com minha mãe sobre isso, foi uma época que eu tinha começado a fazer um treinamento para trabalhar como office boy na minha adolescência, minha mãe me falou que ela tinha ouvido falar que o processo de bancários para trabalhar em bancos e conseguir, com facilidade, reconhecer notas falsas, caso chegasse uma nota falsa ali, era simplesmente todo o processo de treinamento deles ser baseado em notas verdadeiras. Então, desde o primeiro dia, eles só manuseavam notas verdadeiras no treinamento. Quer fosse para contagem, quer fosse para um troco, quer fosse para qualquer outra coisa. E de tanto manusear notas verdadeiras, quando surgiu uma determinada nota falsa, ele sabia, ele não precisava nem de olhar, ele sabia pelo tato, ele percebia a diferença daquela nota sim. E com a Libras acontece da mesma forma. Quanto mais você aprende a Libras na cultura surda, com vídeos, com materiais produzidos por pessoas surdas, na sequência correta de aprendizado, uma sinalização viva, natural, na cultura surda. O que é uma sinalização natural? Muita gente, na hora de produzir algum conteúdo de Libras, vai lá e escreve em português. Vou ensinar essa frase, essa outra frase. Então vai listando lá um tanto de frase em português. Às vezes até os surdos fazem isso, tá? Não é só ouvinte não. E depois a pessoa vai lá e grava aquilo ali. Mas a tendência, por ter escrevido primeiro em português, é de, na hora de passar para Libras, seguir a lógica gramatical do português e não da Libras. Mas o que a pessoa queria ensinar era Libras. Foi isso que aconteceu lá atrás, nos cursos de Libras, por exemplo, que eu participei como aluno, tanto na igreja que eu frequentava na época, quanto também na área que depois eu comecei a estudar numa instituição de surdos. Por quê? Porque muita gente acha que a Libras é uma tradução do português, mas não é. A Libras é uma outra língua, é uma outra cultura, é uma outra forma de ver o mundo. Percebe? No português, essa entonação da voz que você me viu usando aqui agora para enfatizar algumas coisas, na Libras você vai usar esse movimento corporal, o movimento da cabeça, o giro do seu tronco, percebe? E mais do que isso, utilizar as suas bochechas, os movimentos da sua boca, ou seja, todo esse movimento orofacial, esses movimentos assim diferentes do nariz, as suas sobrancelhas, seus olhos arregalhados ou seus olhos um pouco mais fechados quando está escurecendo à noite ou quando você está prestando mais atenção em um determinado detalhe, ou mesmo quando vem aquela luz do sol assim e você quer enfatizar que ela está bem ardente, bem forte. Percebe? Então, em tudo isso aí, essa vida incrível e apaixonante que a língua de sinais consegue transmitir, tudo isso perpassa de você vivenciar a Libras e vivenciar isso de forma natural, na cultura surda, simulando realmente aquilo que é utilizado pelos surdos no dia a dia, na comunicação no dia a dia. Então foi por isso que, por exemplo, quando nós estávamos no processo de gravação das aulas e práticas do nosso método Fluente em Libras em 8 semanas, sim, 8 semanas, depois de termos gravado algumas práticas com a Raquel, minha esposa, que é surda, com o Maurício, que é um professor surdo convidado, quando eu fui assistir os materiais, eles eram materiais visuais, tinha imagens, tinha a sinalização dos dois, tinha a sinalização do Maurício, sinalização da Raquel. Tava legal, tava claro, dava para entender, mas só dava para entender não é o suficiente. Eu vi que aquilo ali não estava na cultura surda. Mas Edson, como assim? Os dois professores de Libras da Universidade da Libras tinham gravado um vídeo que não estava na cultura surda? Sim, porque a forma como os dois estavam acostumados a ensinar a Libras por aí era seguindo a lógica que todo mundo faz. E adivinha por que a maioria das pessoas não aprendem? Exatamente, porque está seguindo a lógica tradicional de ensino de idiomas no nosso país. Mesma lógica que a gente ficou aprendendo de inglês lá na escola, percebe? E qual foi a grande questão? Eu falei para eles, olha, ficou muito legal a aula, parabéns para vocês, mas a gente vai regravar. Ah, como assim? Deu um trabalho gravar isso aqui, a gente passou algumas horas. A gente vai regravar, porque vocês precisam de fazer a sinalização como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. Madison, como assim? Então eu fui explicando exatamente os elementos que eu e Raquel
tínhamos catalogado ao longo dos mais de 14 anos que nós investimos para criar o método Fluente em Libras. E então veio uma outra sinalização. Aí deu um probleminha na câmera lá, nos slides, e aí a gente resolveu regravar tudo de novo no dia seguinte, mas a sinalização ficou realmente natural na cultura surda. E é esse tipo de sinalização, com sinais selecionados, uma ordem especial, uma sequência especial de aprendizado, com frases especiais selecionadas dentro de histórias lúdicas, histórias que envolvem a nossa cultura brasileira, histórias que envolvem os mais diversos aspectos do dia a dia, do trabalho e de várias outras áreas da vida, é que é o ideal para você absorver o uso das expressões faciais, das expressões corporais da Libras. Por quê? Porque você vai estar sendo treinado com as notas verdadeiras. E aí você não vai ter que se preocupar com as expressões faciais. Os nossos alunos, os nossos mentorados, não se preocupam com isso, porque eles sabem que ali dentro do método tem tudo o que eles precisam. É só seguir o passo a passo. E nos processos de mentoria comigo, ainda tem o meu acompanhamento, olho no olho, dizendo, olha, vá por aqui, faça dessa forma, revise esse aspecto, revise essa aula, faça essa prática, você já avançou nisso, agora vá por aqui e assim por diante. Tem um link logo aqui abaixo que você pode clicar, preencher a sua ficha de interesse e o meu time vai conversar com você desses bastidores para a gente te ajudar a dar os seus próximos passos na Libras com esse acompanhamento. Pergunta da Emanuele. Estou realizando o método Fluente em Libras e estou gostando muito. Quando eu finalizar o método e estiver fluente, como eu posso utilizar essa nova habilidade no meu emprego atual para me diferenciar e alcançar novas oportunidades? Todo mundo tem que saber que você está aprendendo a Libras. Todo mundo. Seu chefe tem que saber, seu coordenador, seu colega de trabalho, todo mundo tem que saber. A Libras é uma língua visual. E as pessoas vão saber quando elas estiverem tentando sinalizar algo, quando você chegar lá animado e você cumprimentar todo mundo. E aí todo mundo olhar assim, o que você falou? Sabe? Todo mundo vai ficar assim sem entender o que você fez, sabe? Aí fala assim, gente, eu tô aprendendo Libras e daqui a algumas semanas eu vou estar fluente na Libras. Como assim? O que é Libras? Gente, a Libras é a língua brasileira de sinais, ela é usada pelas comunidades surdas. Se chegasse um surdo aqui agora, nenhum de vocês ia estar preparado. Eu estou preparada. Percebe? Já é o diferencial. Na época da pandemia, por exemplo, as companhias aéreas tiveram que enxugar as equipes de trabalho. Muitas pessoas que tinham inglês, que tinham espanhol, que tinham japonês, foram dispensadas. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que sabiam inglês, japonês, espanhol, todo mundo sabia. Vai lá, todo mundo no aeroporto, pergunta lá, a maioria dos comissários, a maioria das aeromoças sabem. Mas quem sabia Libras, ficou. São pouquíssimos que sabem Libras. Aí no seu trabalho, quantos sabem a Libras? E dos que sabem a Libras, quantos realmente estão preparados para ter essa comunicação fluente quando os surdos chegarem aí? Quantos? Quantos surdos existem aí no bairro onde a empresa que você está localizada atua? Quantos surdos existem aí na sua cidade? Sabia que os surdos que moram lá do outro lado da cidade vão ter a coragem de gastar, às vezes, horas de deslocamento para chegar aí, para ser atendido por você em Libras? Já parou para pensar no tamanho do diferencial que isso representa para a empresa que você atua? E aqui, ó, estou falando de todas as empresas. Pode ser uma barbearia, pode ser um salão de beleza, pode ser uma sorveteria, pode ser uma loja, pode ser um comércio, uma indústria ou qualquer outra. É um diferencial gigantesco para a empresa poder divulgar. A empresa poder falar assim, aqui nós podemos atender a Libras. Percebe? É um diferencial gigantesco. Gigantesco. Agora, às vezes, mesmo no lugar onde você está trabalhando, você pode ser promovido, mudar de função, começar a trabalhar aí como intérprete. E não só para poder interpretar para os surdos que vão chegar aí e vão comprar os serviços, contratar os serviços, ou
vivenciar essa prática dos atendimentos ou comprando serviços oferecidos pela empresa onde você trabalha. Não só por isso, mas eventualmente a empresa que você trabalha precisa de profissionais que tenham um alto poder de concentração. Precisa de pessoas que digitem, que organizem as coisas, que consigam fazer o espaço caber mais coisas do que atualmente. Precisam organizar as coisas, precisam de pessoas que saibam exatamente onde está cada coisa, onde está cada arquivo. E os surdos são excelentes nisso. Os surdos têm uma memória visual e espacial sensacional. Eu, Madison, nunca vi nada igual. Eu trabalhei coordenando funcionários surdos, onde um dia eu fui visitar um setor de uma surda que era um setor restrito. Era o arquivo de todo o instituto dessa área do estado de Minas Gerais inteiro. Então, documento dos servidores do estado de Minas Gerais inteiros estavam armazenados naquele arquivo ali, um arquivo físico. E eu não me lembro porquê, mas eu fui autorizado a entrar nesse setor lá. Lembrei, ela estava treinando uma outra funcionária surda que ia substituir ela por um mês durante as férias dela. Foi por isso que eu entrei lá. E aí, o pessoal estava muito inseguro, porque eles sabiam que sem aquela funcionária ali, as chances daquele setor parar era muito grande. E daquilo ali dependia tudo, dependia quais eram os servidores do estado que iam se aposentar, que ia ter licença, que ia mudar de vaga ou de cidade, mais uma penca de coisas. Eles dependiam dela para poder pegar o arquivo físico ali naqueles lugares. Agora, a empresa que você trabalha está preparada para poder contratar pessoas surdas? Não está ainda, porque você pode ser o selecionador, você pode ser a pessoa que vai treinar. Agora, se você está trabalhando aí como auxiliar de escritório, não é seu papel selecionar outros. Você pode prestar um novo trabalho para essa empresa. Pode mudar de vaga, pode prestar esse tipo de serviço de forma separada, como abrindo um MEI, abrindo um CNPJ ou várias outras possibilidades. Agora, eventualmente saiba que a empresa que você está trabalhando hoje, talvez em algum momento não vai te caber mais. E é o momento de você procurar novas oportunidades já diretamente relacionadas à área da Libras. A grande questão sobre isso é a seguinte: a maioria das pessoas não está preparada para ter a comunicação em Libras. A pessoa às vezes está até aprendendo, mas não sabe o que já aprendeu e continua insistindo, repetindo e tentando aprender cada vez mais aquilo que ela já aprendeu, mas ela não percebeu que já aprendeu. E aquilo que ela deveria estar fazendo agora, aquilo que ela deveria se focar, aprender mais, ela não está fazendo. Por quê? Porque um ponto cego, ela não sabe. Quando você está indo por um caminho que você nunca percorreu, você mesmo saber se aquele caminho te leva aonde você quer, é muito difícil. Ter um olhar de fora, de alguém que tem mais experiência, mais vivência, de alguém que domina realmente aquela área, que domina realmente aquele trajeto, aquele caminho, é muito poderoso. E isso vai impulsionar os seus resultados. Agora, imagina você ter acesso a um passo a passo. Imagina você ter acesso a uma orientação direcionada para o seu perfil individual de aprendizagem. Porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma personalidade, um jeito diferente. Imagina você ter todo o seu aprendizado da Libras direcionado e focado nas possibilidades que você quer vivenciar. Talvez atuando como voluntário, como profissional, como professor, como intérprete, na sua igreja, na sua religião, em escolas, em faculdades ou em inúmeros outros espaços. Imagina você ter uma orientação direcionada te dizendo, olha, vá por esse lugar, revise isso aqui, faça dessa forma, siga por esse caminho, aprofunde mais nisso, essa parte que já está ok, mantenha dessa forma, aprofunde nesse outro aspecto. Imagina ter todo o direcionamento disso e ainda ter um passo a passo, com um método organizado, com materiais selecionados e poder baixar. Tudo isso você encontra na minha nova mentoria de prática na Libras. Essa é uma mentoria especial para pessoas que estão do zero e querem realmente aprender como se comunicar em Libras, ter essa prática de sinalização, e também para pessoas que já estão tentando aprender Libras há algum tempo, ou mesmo para pessoas que já estão há anos tentando aprender a Libras, ou até pessoas que já sabem a Libras. Nós temos grupos especiais
conforme o nível, conforme o momento e conforme o seu objetivo. Agora, obviamente, é um programa de acompanhamento olho no olho. Então, obviamente, são grupos menores, seletos. E eu vou deixar aqui abaixo o link para você clicar, entrar lá, saber mais detalhes e preencher a sua ficha de interesse, que o meu time vai fazer contato com você no WhatsApp e então vai conversar com você sobre esses bastidores e os novos passos que você pode dar na sua Libras, na sua prática de sinalização, no seu aprofundamento ou mesmo na sua interpretação da Libras. Eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal. Este foi o nosso episódio de hoje do Madison Responde. Se você tem outras perguntas ou quer se aprofundar em alguns dos tópicos que foram trabalhados aqui hoje, as perguntas que foram respondidas, coloque aqui embaixo seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, porque quem sabe ele vai ser respondido aí já nos nossos próximos episódios. E para você que enviou a sua pergunta e teve a sua pergunta respondida aqui hoje, gratidão. São pessoas como você que interagem, que perguntam, que são vivas e ativas no processo de aprendizado, que aprendem mais rápido. E são as pessoas que aprendem mais rápido que fazem a real diferença nas comunidades surdas. E para você que quer ter o meu acompanhamento, a minha orientação, passo a passo, olho no olho, e ter acesso ainda aos nossos métodos, acesse o link logo aqui abaixo. Te vejo lá.